Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, durante toda essa semana, nós estudamos o livro do Gênesis, que fala para nós de uma história, uma realidade, algo que aconteceu lá no Egito. José, governador daquele lugar, foi reconhecido pelo faraó como alguém que poderia ajudar diante de uma realidade que o povo poderia passar fome. Só que essa história de José, ela é muito interessante, porque antes disso tudo acontecer, nós observamos esse tempo na liturgia, que José, ele sofreu muito. Para chegar a uma realidade, como a realidade de hoje, da leitura que nós ouvimos, esse grande encontro entre o pai e o filho, tiveram outras realidades que trouxeram para o coração de José, primeiro o medo. O medo diante dos irmãos que de repente o jogaram ali num buraco, no local. José ficou sozinho e por um tempo ele não sabia exatamente o que iria ser da sua vida. Depois podemos lembrar que com todo esse medo, também veio para o coração de José uma grande decepção. José, ele foi traído por pessoas da sua confiança. Ele sentiu ali na pele tudo aquilo que poderia acontecer com alguém que é vendido, alguém que é disponibilizado de alguma forma. O sofrimento veio pela traição, pela decepção, pela injustiça, pelo medo, por ser tratado como uma mercadoria.
É lógico que dentro do coração de José, mesmo passando por todas essas realidades, ele observou que não dava para ficar preso nessas realidades, não dava para ficar colado, intimamente relacionado com o sofrimento. Quando nós sofremos e passamos algumas realidades como essa, ou parecidas, a gente precisa colocar a nossa confiança em Deus. E por isso José resolveu ouvir a voz do Senhor. Ouvindo a voz de Deus, nós somos capazes de mudar a trajetória, talvez escrita por alguns para nós, mas que não foi Deus que escreveu. Hoje, nós queremos mergulhar novamente nessa história de José, agora como governador, porque ele mostra para nós que teve um coração curado. Sabe a cura interior? Que nós tanto precisamos e tanto falamos dela. A gente tem um exemplo aqui, na liturgia desses dias. José teve o seu coração inteiramente curado. E a primeira vez que ele encontra com os seus irmãos, ouvimos isso essa semana. Ele não acusou, ele não julgou, mas ao contrário, o que José queria era saber se alguma mudança tinha acontecido no coração daqueles homens. E por isso, todo desenrolar da história faz com que ele diga: olha, agora entregue-me um outro irmão. O bonito é que Deus sempre dá uma ajuda para nós, né? E quando José se encontra com seus irmãos, ele não aguenta, ele chora. Aquele que entende da cura interior, sabe que chora não porque sofreu muito, mas porque realmente sentia saudade de um tempo bom. José sentia saudade do convívio com os irmãos. E ele não poderia de cara se manifestar toda a alegria. Estava alegre, estava feliz. Mas como está o coração da outra pessoa, né? Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Meu coração está de um jeito. E eu não sei como está o coração do outro. Por isso eu preciso ir devagarzinho. A sabedoria que nós ouvimos por aí é que devemos comer um mingau pelas beiradas. Senão a gente, queima a língua, não é? José entendeu isso. Só que o encontro de hoje faz com que José chore novamente. E aí ele chora de um jeito diferente. Porque José pôde manifestar todo o amor que sentia dentro do coração para com aquele que achava que estava morto, seu pai. O pai se encontra com o filho. E esse encontro modifica toda a história, porque a partir daquele momento, Deus sai como vencedor. Será que hoje, diante das realidades que a gente vive, a gente pode dizer que Deus está sendo vencedor? Será que eu tenho me colocado diante da presença de Deus, mesmo no sofrimento, e pedindo para Ele cuidar de tudo aquilo que faz parte da minha vida e que é importante para mim? Meus queridos, hoje, ao observar toda essa história de José, nós nos encontramos também no Evangelho, que diz para nós que precisamos ser prudentes e simples. Prudente porque quanto mais prudente, mais próximo do Senhor nós nos encontramos. Santo Agostinho fala isso para nós. Eu estava lendo hoje de manhã uma frase dele, e ele diz que a prudência é exatamente isso. Trazer para o nosso coração a proximidade com Deus, para realizar, segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que cada um de nós precisa realizar nesse tempo. A simplicidade de alguém que já sabe
onde se encontra a sua felicidade. E a sua felicidade se encontra em Deus. Felicidade que vem através da confiança, como o Salmo de hoje nos convida a confiar cada vez mais no Senhor, como José, como os discípulos, os apóstolos do Senhor. E por falar em discípulos e apóstolos, a liturgia de hoje nos lembra também que Deus sempre nos chama. Nos chama para uma realidade não de ficarmos presos em casa, mas para irmos. O Monsenhor Jonas, ele entendeu muito bem que é indo que nós vamos realizar a vontade de Deus. E por isso fala para nós a todos os instantes: olha, meu filho, olha, minha filha, não dá para ficar do mesmo jeito. É preciso sempre avançar, e avançando para lugares cada vez mais distantes, levar a vontade de Deus, isto é, o Evangelho, o anúncio. Cada um de nós que somos filhos do Monsenhor Jonas, temos esse legado. Mas não somente nós. Hoje, as redes novamente são lançadas, e todos aqueles que querem participar dessa companhia de pesca, venham, tem lugar. Que tal hoje, refletindo sobre tudo o que acontece na sua vida, deixar Deus agir em você? É porque é Ele sempre que age. E trazer a verdadeira felicidade, isto é, anunciar o reino do Senhor. E aí nós vamos dizendo para nós mesmos, para cada um de nós, em todos os momentos, em todas as situações, mesmo sofrendo como José, mesmo passando por dificuldades, não dá mais para voltar. O porquê, você já sabe. Porque o barco está em alto mar. Fica de pé, cante conosco essa canção, porque ela é para você. Deus escolhe você hoje para ser pescador de homens. Seja muito bem-vindo na Canção Nova ou em qualquer outro lugar que Deus te chamar para ser um companheiro na evangelização. Não dá mais pra negar, o barco está em alto mar. Canta com seu coração. Não dá mais pra negar, O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. não dá nem pra ver o porto. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá. E nós te pedimos, Senhor, fortalece cada filho e cada filha mais pra negar. que quer fazer a vontade de O Deus, mar é Deus servindo uma e o comunidade, barco
uma congregação. E o vento Traz para esse coração a certeza que me leva de que está fazendo a vontade do Senhor. Nós queremos, Senhor, realizar tudo aquilo que já está no seu coração. E pedimos com simplicidade, ajuda-nos, Senhor. Cuida do nosso coração. Traz para esse coração a certeza que só pode vir do céu, de Deus. Nós queremos sim, Senhor, realizar nessa vida terrena tudo aquilo que é da sua vontade, para que um dia, juntos, todos nós, participarmos da alegria, a alegria eterna, como diz a oração inicial desta missa. A alegria de se encontrar com tantos santos, com tantos anjos, com Nossa Senhora lá no céu. Monsenhor Jonas, espere, nós já estamos chegando. Bendito e louvado seja o nome do Senhor.